Pessoal, bom dia. Estou aqui em Olambra, cidade das flores, aqui no interior de São Paulo. Estou num produtor de filodendros e samambaias, e a gente vai fazer uma live sobre a escolha de plantas para jardim vertical. Estou aqui no Jardim de Cose, uma empresa familiar aqui, com uma produção imensa de samambaias, filodendros. Vou mostrar vários tipos aqui e a gente vai conhecer alguns dos aspectos da produção, da comercialização, dos cuidados que a gente tem que ter com as plantas na hora da gente escolher, porque a gente trabalha com um produto super premium, um produto... o jardim vertical não é barato, eu já cansei de falar para vocês aqui, um jardim vertical custa um preço de um carro, e a gente não vai falhar na hora da escolha das plantas, que é o componente mais importante aí para a estética, né? Eu sempre falo que o que faz o jardim vertical dar certo é a irrigação, mas se você não tiver matéria-prima de qualidade, o jardim vertical não vai para frente. Já aconteceu de eu comprar plantas, aspargos, por exemplo, que tá 6 meses na casa do cliente, não cresce 1 centímetro. Então a gente tem problemas de qualidades das mudas dos fornecedores. Então é um problema que a gente tem que levar em consideração. Então eles têm as matrizeiras, né? São plantas matrizes, são as plantas das quais eles vão tirar as mudas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma jiboia e ela emite esses caules. É feito um processo de repicagem. Vocês sabem que em cada entrenó, aqui em cada folha, tem uma gema e esse caule ele é repicado, né? Ele é cortado entre os nós, sempre longe da gema, e em cada haste dessa daqui a gente tem dezenas de folhas aqui. Imagine quantas mudas a gente consegue tirar de uma planta só. Então é feito o repique e a partir desse pedaço é feito a estaquia. Daí você coloca a planta em uma cuia e deixa ela se desenvolver. Esse processo de crescimento gira em torno de 6 meses. Mas se você quiser uma planta maior, claro, pode ficar até 1 ano aqui na estufa. E dessa forma você vai sempre multiplicando. E além disso, quando eles querem uma variedade nova ou quiserem renovar a genética aqui da produção, também é feita o uso de plantas micropropagadas, que são plantas que em laboratório eles tiram só a gema aqui e colocam parece uma gelatina, que tem uma solução nutritiva, e a plantinha cresce dentro de um vidro, chama produção in vitro. Então lá é que acontece né, você faz essa propagação em grande quantidade de plantas de excelente qualidade e com uma sanidade perfeita, porque uma preocupação grande que a gente tem, que qualquer produtor tem, é que não entre plantas com pragas, com doenças. Então, como eles têm as matrizes aqui, eles têm garantia que ali não vai vir nada de fora, né? A própria matriz está aqui dentro. Só que se você vai trazer uma planta de fora, você não pode simplesmente ir em um outro produtor pegar uma planta como essa e começar a multiplicar. Por quê? Porque você pode estar trazendo doenças, pragas, vírus, bactérias, fungos para dentro da sua estufa. E como a gente tem muita planta igual junto no mesmo espaço, pode ser um local propício para desenvolvimento de pragas, né? Então, eu queria começar mostrando alguma dessas plantas. Essa que está atrás de mim aqui, ó, é muito lindo isso aqui, pessoal. Essa que está atrás de mim aqui é a jiboia, que todo mundo conhece, e é uma das melhores plantas para jardim vertical interno, jardim vertical de sombra. Lembrar que jiboia, filodendros de modo geral, a maioria deles não é muito tolerante a sol. Mas, como eu sempre falo, dependendo do seu jardim vertical, dependendo de como é a insolação, você consegue fazer com que as plantas de cima façam sombra para as plantas de baixo. Por exemplo, o vertical do meu escritório pega sol das 11 a 1 da tarde, então sol do meio-dia torando, e eu consigo fazer com que as camadas de cima das plantas façam sombra. Então, no meu vertical, tem vários tipos de filodendro, tenho marantas, tenho lírio da paz, que são plantas de sombra, mas eu consigo colocá-las no sol do meio-dia. Então, essa daqui é uma planta super versátil. E o legal dela, na verdade, quase todas que eu vou mostrar aqui, tem a característica que elas vão serpenteando. Acho que é até por isso que chama jiboia, né? Elas vão serpenteando pelo vertical.
Então você tem uma planta aqui, só que quando você vê ela está com uma folha lá longe, no outro lado, e vai criando um ambiente muito rico para ter aquele urban jungle que a gente tanto gosta. Vou mostrar mais algumas plantas aqui. Esse daqui é o filodendro, amarelo. Olha que coisa linda, olha a cor que ele tem, super vibrante, é quase um neon, assim. É muito lindo. Daí qual que é a preocupação que a gente tem que ter na hora de comprar as plantas? Como eu falei, você está vendendo uma Mercedes, você não vai colocar peça de Fusca numa Mercedes. A planta tem que ter muita qualidade. Então, para você ter um resultado rápido e logo de cara o teu vertical já ser muito bonito e já entregar qualidade para o seu cliente, você precisa que as plantas estejam grandes. Olha que fantástica essa planta aqui. De cara você plantou ela, você já cobriu a frente do módulo, que é aquela testa que o Plastic Wall tem, que é a nossa maior preocupação. A gente tem que fazer com que aquilo feche. Por mais que eu sempre defenda que a gente faça um mix de plantas novas, de bandeja e plantas de cuia, então a gente vai ter um começo onde o vertical não vai estar em todo o seu potencial. Por mais que a gente tenha essa questão, a gente tem que garantir que as plantas de cuia que a gente vai comprar tem uma qualidade como essa. Olha só que coisa linda. E como eu falei, aqui tem o detalhe que eles produzem em meia cuia. Então isso aqui está pronto para ser pendurado na parede, por exemplo, em verticais mais simples, que, não tem, que são com meia cuia, ou então para a própria dona de casa pendurar na parede e ter um efeito como esse. Olha que coisa linda. Então, esse daqui é o filodendro amarelo. E tem uma outra versão dele, né, um primo dele, que é o filodendro verde. Olha que bonito. Os dois, né, tanto o amarelo quanto o verde, eles não têm manchinha nenhuma na folha, como a jiboia tem. Né? A jiboia é bem rajada, né? Ela é bem mesclada as cores. Lindo, né? Olha que planta exuberante. Isso aqui traz realmente o conceito de selva para dentro da sua casa. Esse daqui é o filodendro Brasil? Esse aqui é o filodendro Brasil, olha só. Ele é a mescla dos dois. Esteticamente falando, ele é a mescla dos dois. Ele é verde e amarelo. Também com aquele volume que a gente procura. É realmente uma cascata de folhas. Então, olha que legal como que é aqui dentro. Ó. Então a gente tem várias várias estacas que foram plantadas dentro desse vaso para você ter um efeito como esse. Lindo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre como que é o processo de venda. Porque aqui em Olambra é diferente de qualquer coisa que você possa ter ouvido sobre venda de plantas. Se você nunca ouviu falar do Velling, eu tenho certeza que você não faz a menor ideia que exista um sistema de vendas como é feito aqui em Olambra. Aqui uma outra versão, uma outra variedade, que é o filodendro branco. Você vê que eles todos são semelhantes, mas o resultado final é muito diferente. Olha, esse é verde e branco, né? Então o Brasil é verde e amarelo e esse é o verde e branco, e por isso o nome dele é filodendro branco. Sempre muito cheio. Uma muda dessa tem em torno de... quanto tempo? 6 meses. Tem uns 6 meses que foi feito aquele processo de repicagem e de estaquia. Então, mais uma vez, vou mostrar aqui, ó. Olha quantas estacas que tem em um vaso. Quantas estacas que são usadas em um vaso? 13? 5? 13 a 15. De 13 a 15. Então, em um vaso como esse vão de 13 a 15 mudas. Então, se você procurar se você não tiver cuidado de escolher um produtor que forneça nessa qualidade, ele pode usar menos estacas aqui e você vai ter um efeito muito mais retardado no crescimento das plantas. Olha isso aqui numa parede, um vertical, é um efeito instantâneo. Se você fechar um vertical só com cuias, você pode colocar só plantas como essa,
instantaneamente, no dia do plantio, o vertical já vai estar pronto. Então, você não vai ter aquele tempo de esperar as plantas crescerem. Essa daqui é linda, eu tenho em casa. Essa aqui é o Scindapsus, também conhecido como filodendro prateado. Olha que lindas que são essas folhas. E é uma planta que ela demora muito mais para crescer. Ela, nesse porte aqui, ela ficou 6 meses. As outras com 6 meses já estavam pendentes, né? Então ela tem um ciclo de vida muito mais longo, aliás, um ciclo de crescimento muito mais longo. Então isso faz com que a gente tenha que comprar plantas maiores. Se você comprar uma planta dessa aqui muito pequenininha, ela vai ficar 1 ano na casa do cliente, ou no espaço do cliente, e não vai dar resultado. E pode ser ainda que ela acabe sufocada pelas plantas que crescem mais rápido, e elas podem, inclusive, você pode perder essas plantas. Então, eu acho que de filodendro, eu falei todas aqui, então eu queria falar um pouco sobre os filodendros. Filodendros são plantas da família das aráceas, elas são plantas de subbosque, então elas são nativas de regiões de floresta subtropical, floresta tropical, que são lugares, vivem embaixo da copa das árvores, né? Então elas são nativas de locais sombreados, por isso que elas são perfeitas para jardins internos, e locais muito quentes e muito úmidos. Então são plantas que gostam desse ambiente. Você vai ter mais problema com o filodendro se você der um excesso de água do que ter alguma falta de água. Claro que você não vai deixar faltar água, mas de modo geral, o maior problema com água relacionado às plantas é o excesso e não a falta. A gente rega mais do que necessário. Então você pode ter problema sim de ter uma planta feia, ela pode estar até meio murcha, você pode achar que é falta da água, na verdade é excesso. E um detalhe importante é que, como eu disse que elas são de áreas tropicais, elas gostam de calor. Porém, é amplamente, largamente usado em Curitiba, por exemplo, que a gente tem geada. Você pode usar plantas como essa em um lugar que tem geada, um lugar frio? Pode. Claro que você não vai deixar em um lugar que vai pegar geada direto, mas elas sobrevivem ao frio, elas não vão morrer por conta do frio. Elas podem ficar feias, mas se acontecer de ter uma geada, de ter uma época muito fria, que as folhas comecem a secar, ficar marrom, enfim, manchas, você vem, poda, você vai estimular uma brotação nova e ela vai voltar. Você não vai perder uma planta dessa por frio. O que faz? Primeiro, são plantas extremamente resistentes. Você tem que se esforçar muito para conseguir matar uma planta como um filodendro. Mas é muito mais fácil você perder ela por excesso de água do que pela falta de água. Então, cuidado com esses cuidados. Deixa eu ver. Cuidado com esses detalhes. Pode falar sobre a costela de Adão no painel vertical? Então, costela de Adão é a vedete, e todo mundo quer costela de Adão no vertical, todos os clientes querem costela de Adão, e é uma planta legal para a gente falar sobre a escolha dela. Costela de Adão não é uma planta barata, você vai pagar aí, se você for trabalhar, se você for profissional, instalador, você vai ter um preço diferenciado. Eu pago em média de R$15 uma muda pequena de costela de Adão, e esse é um detalhe importante, eu não compro costela de Adão gigantesca para pôr no vertical, jamais. Eu gosto de plantas pequenas, uma folha, um coraçãozinho assim de uns 20 centímetros. A gente não vai colocar uma costela de Adão que tem uma folha de 40, 50 centímetros. Por quê? Porque quando a gente vai colocar ela no vertical, a gente precisa destorrolar ela um pouco. A gente vai quase que deixar ela com raiz nua e colocar no substrato novo. Isso faz com que ela passe por um estresse hídrico. Então, a planta passou por um estresse hídrico, a planta fica desesperada. Meu Deus, vou morrer, tá faltando água, tiraram a minha terra, eu vou morrer. Daí ela precisa se preparar para que ela não morra. E como que ela faz isso? Ela tem um mecanismo que, quando ela identifica que ela vai passar por algum estresse hídrico, que ela vai passar por uma falta d'água, porque o sistema radicular dela foi todo mexido, ela
tem um mecanismo que faz com que ela diminua a evapotranspiração, que é a perda de água através das folhas. As plantas respiram através das folhas e elas perdem água pelas folhas. Então, se ela passa por um estresse, o que ela faz? Ela aborta a folha, ela mata essa folha aqui. Essa folha vai secar para que ela consiga passar por esse período de estresse hídrico, recuperar o seu sistema radicular e daí volte a brotar. Então, quando você coloca uma costela de Adão muito grande no seu jardim vertical, você vai ter lindo ali, aquela folhona, só que vai passar alguns dias, um mês, e aquela folha da costela de Adão vai secar. Então as costelas vão ficar amarelas, vão ficar horrorosas. O cliente vai ficar desesperado, vai te ligar: meu Deus, minhas costelas estão morrendo, meu Deus do céu, você não fez as coisas direito, vai ficar nervoso. Mas eu já explico desde o começo, ó. É muito comum que as costelas abortem as folhas. Só que ela não morre, ela fica com o caule, com o sistema radicular preservado ali, ela vai abortar aquela folha, você vai cortar e vai emitir uma nova. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter com a costela de Adão. Eu já cometi o erro de achar que eu poderia baratear o meu vertical comprando costela de Adão pequenininha, baby, assim, ela em bandeja. Eu já comprei bandeja de costela de Adão, eu paguei, se eu não me engano, R$90 com 15 mudas. Só que o que acontece? Eu instalei um vertical assim faz um ano e até hoje as costelas de Adão estão minúsculas, elas não crescem, porque é lá em Curitiba, ela precisa de calor para crescer. Elas não morrem, mas também não crescem. A costela de Adão começa, a gente sabe que ela começou a atingir um porte bacana quando as folhas começam a rasgar, começam a ter a formar as costelas, né? Ela separa, forma aqueles buracos, porque uma costela de Adão, quando ela é nova, ela é muito parecida com uma folha de jiboia, assim, só que inteira verde. É assim a costela de Adão novinha. Então, quando ela começa a crescer, as folhas começam a rasgar. Daí é que você tem aquele efeito que você quer. Então, eu tenho um vertical até hoje, que está lá cheio de costela de Adão, está entupido de costela de Adão, só que não dá para ver nenhuma, o cliente nem sabe que tem costela de Adão. Então eu cometi isso, eu falei isso para ele, eu coloquei algumas costelas maiores lá para ele não ficar insatisfeito, mas tem coisas que a gente só aprende errando, né? Então agora eu errei e você não precisa errar, então já estou te contando para você não cometer esse mesmo erro de querer colocar plantas muito jovens no seu jardim vertical, principalmente os filodendros. Agora olha que coisa linda o Philodendron Enjoy. É muito bonito, pessoal. Ele tem uma cor que lembra a peperônia, mas na verdade é o fato dele ser variegato, né? Então, o que é essa variegação? A gente tem a clorofila das folhas estão degradadas. Isso pode ser conseguido, inclusive, através de um vírus que faz isso. E, intencionalmente, a gente inocula esse vírus nas plantas para que ele degrade a clorofila e fique com esse efeito branco. Vocês sabem que as plantas variegadas são super requisitadas. Se você achar uma costela de Adão variegada, barata, é porque o produtor ou a pessoa que está vendendo não sabe que ela vale uma fortuna. Uma costela de Adão variegada custa, aqui em Olambra, na Cia Flor, que é um dos melhores lugares para comprar, quem não pode comprar no Veiling, custa uma plantinha, custa R$800. É muito caro. Só que se você tem uma produção gigantesca, pode ser que naturalmente apareça uma ou outra, mas é por mutação, assim, é raríssimo você conseguir. Hã? Tá. Então, a Enjoy é uma jiboia e ela tem essa característica. E o legal da variegação, que é variegação, também é uma planta variegada, ou variegata, ou variegato. Todos estão certos, não se preocupe. O legal disso daqui é que ele traz um brilho, uma luz para o vertical, porque quando você tem muita planta verde escura, o vertical fica meio sisudo, assim, ele fica meio pesado. E quando você coloca uma planta como essa, ele dá um ar muito mais leve para o vertical, fica muito bonito. A gente consegue esse efeito com uma planta como essa, que é uma jiboia Enjoy, com a peperômia, com o cingônio, com o Plectranthus verde, o Plectranthus variegato, aliás,
tem algumas plantas que são variegatas que dá para usar e que fica muito legal. E Raquel, vou levar um para você, pode ficar tranquilo. Qual o melhor substrato para a costela de Adão? Como eu sempre falo, os cuidados com as plantas em um jardim vertical não pode ser específico para cada planta. A gente tem um ambiente único ali. E todas as plantas vão ter que se adaptar àquele ambiente. A gente tem um cuidado por atacado, e não particular. Por isso que a gente não pode pôr uma orquídea num jardim vertical e esperar que ela dure para sempre. Você pode até colocar, mas ela não vai durar para sempre. Então, o substrato para o vertical inteiro é o mesmo. Só que são plantas muito resistentes. São plantas que crescem pelas árvores. Você vê facilmente aí é fácil você ver uma planta que cresceu numa árvore e cobre ela inteira. Então, qual que é o substrato ideal para qualquer planta, para qualquer vertical? A gente precisa que ele seja leve, que ele seja drenável, que ele seja nutritivo. Então, geralmente é uma mistura, depende muito da sua região, né? Depende o que tem barato na sua região. Lá no sul, o que tem de barato lá é casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada, praticamente ela perde o componente orgânico dela, é sílica. Então, ela tem cinzas, enfim, mas o principal dela é a sílica. Então você vai misturar isso com casca de pinos, vai misturar, você não, né? O produtor de substrato. Vai misturar isso com, como é que chama? Esqueci o nome Meu Deus, esqueci o nome daquele produto que depois do carvão mineral é a turfa, esqueci. A turfa, que é um elemento mineral de origem orgânica, é um composto orgânico que está muito tempo em decomposição. E ele é super rico, vai misturar isso com fibra de coco, enfim, cada produtor tem o seu, tem vermiculita, tem vários componentes diferentes e ela vai se adaptar. Então, não tem um substrato específico para costela de Adão, é o substrato de jardim vertical. E olha que legal como que a planta se comporta dentro da cuia e depois vai se comportar também dentro do módulo do jardim vertical. Olha que lindo o sistema radicular dela. Olha. Isso aqui, depois de 6 meses, você vai ter uma planta como essa, perfeitamente enraizada. E olha como o substrato você pega ele, faz assim, ele solta. E olha como que a raiz segura. A raiz funciona como se fosse um esqueleto dentro da cuia aqui. Cada rizoma, cada pedaço da raiz aqui está segurando um pedaço, está segurando um substrato e ele não solta fácil. Eu estou chacoalhando e não cai o substrato, porque o sistema radicular está perfeitamente cobrindo todo o substrato, toda a cuia aqui. Olha que planta de qualidade. Isso daqui, depois que você coloca no vertical, isso aqui vai continuar enraizando e a planta só cresce. É aqui que está o segredo para você ter uma folhagem volumosa. Ela precisa ter capacidade de absorção de nutrientes, de água. Então é aqui que vai fazer com que a planta se desenvolva. Essas plantas recebem fertirrigação aqui na produção. Então, em média 2 vezes por semana, elas são fertirrigadas. Através do sistema de irrigação chega o adubo. Lá no nosso vertical, elas vão perder essa mamadeira aqui, essa papinha de nutrientes que elas recebem. Elas não vão ter fertirrigação, porque o nosso sistema não é hidropônico. A gente fertirriga apenas 2 vezes por ano para reforçar a nutrição. O que nós fazemos no nosso substrato, a gente tem um fertilizante de liberação lenta, o Osmocote, que é um grão de fertilizante, um NPK, que a maioria das pessoas já conhecem, só que ele é revestido por um polímero, como se fosse um plástico, que vai se biodegradando, ele vai se desfazendo ao longo do tempo. Tem várias versões diferentes, tem alguns que liberam ao longo de 6 meses ou 1 ano. E como ele vai se decompondo, esse polímero vai se decompondo aos poucos, você tem os nutrientes sendo liberados para o substrato aos poucos. Então por isso que a gente tem um vertical consegue ficar 1 ano sem nenhum reforço da nutrição e depois a gente faz ajustes aí, a gente faz manutenção preventiva, né, a cada 6 meses para que você tenha
os nutrientes necessários para as plantas se desenvolverem. Por favor, falar de plantas de sol pleno, é o nosso próximo tópico, tá? Estão aqui do nosso lado. Quando a cliente não gosta de samambaia, olha, eu fico muito triste quando o cliente não gosta de samambaia. Samambaia dá um efeito instantâneo no vertical, inclusive eu vou falar dela agora. Olha que coisa linda essa samambaia americana. Muito legal, né? Samambaia americana, você, do jeito que ela sai do produtor, do teu distribuidor, do teu fornecedor, ela vai pro vertical e ela já dá um resultado instantâneo. É muito rápido, é muito fácil. É uma das plantas que mais agregam volume ao vertical. A gente gosta de fazer maciços de samambaia americana nos verticais. Lá no sul a gente consegue inclusive usar elas no sol, não recomendo em lugares mais quentes, mas lá no sul a gente consegue usar no sol. E quando o cliente fala que não quer samambaia, dá uma pequena tristeza, porque a gente sabe que vai ser um vertical que vai demorar mais para dar aquele efeito que a gente quer. E olha que bacana como que funciona a propagação da samambaia. A samambaia, ela tem um sistema radicular e de caules aqui que ela vai liberando muitas brotações por todo o vaso. Então quando eles vão multiplicar, eles pegam uma planta como uma planta matriz, uma planta que vai ser usada para... Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Não consigo. Olha aqui o substrato dela. Ela segura perfeitamente o substrato, não desfaz. Então, quando a gente vai fazer a multiplicação de uma samambaia, é feito como se fosse uma divisão de toceira. A gente vai separar cada brotação dessa, cada planta dessa aqui, a gente consegue multiplicar ela em diversas. Você vai colocar numa cuia, você pode ir mudando o tamanho das cuias, né, à medida que ela vai crescendo, até que ela fique nesse porte aqui. Vim de longe aqui para mostrar. Olha que coisa linda. Samambaia e filodendro combinam de um jeito. São plantas complementares. E é uma tristeza quando o cliente fala que não gosta. Mas vou mostrar então opções de plantas de sol. Olha aqui a brotação dela aqui. Acho que todo mundo conhece, né? Mas olha que bonitinha aqui, ó. Uma folha nova brotando aqui. Vamos mostrar então as plantas de sol, que é produzido aqui pelo Giardino di Cosi, produtor que a gente está aqui em Olambra, produtor de cuias, samambaias, filodendros e algumas outras espécies, como o aspargo alfinete. Olha que coisa linda, olha o tamanho desse aspargo. O aspargo é uma das melhores plantas para jardim vertical de sol. É uma das melhores plantas para qualquer jardim, praticamente. Ele só não pode ficar em jardins muito sombreados, que ele começa a estiolar. As folhas começam a emitir um caule longo e meio branco para tentar achar algum sol, e ele começa a ficar feio. Então o ideal são jardins verticais de meia sombra com luz até uns 3 metros, uma fonte de luz até 3 metros do vertical, ou no sol. Vai muito bem. E olha como que é aqui também como que funciona a multiplicação da planta. O aspargo, ele é uma planta super resistente, principalmente porque ele tem batatas. Olha que coisa linda. Ele tem reserva de água, de nutrientes no sistema radicular dele. Então ele forma batatas aqui, uns bulbos. Agora eu esqueci o termo correto pro aspargo. Então ele consegue, mesmo com deficiência hídrica, se a irrigação falhar, ou para quem fora de um vertical está sem irrigação, lembrando que vertical sempre tem que ter irrigação, se não tiver irrigação não é um vertical profissional, ele consegue sobreviver muito tempo mesmo sem ser regado, porque ele tem reserva aqui. Claro que a gente vai judiar do nosso aspargo, né? Mas olha que planta linda. A gente tem também o aspargo rabo de gato ou rabo de raposa, que é uma planta que eu não gosto muito para verticais, porque ela tem o hábito de crescimento ereto, ela cresce para cima, então
são situações muito especiais que você vai usar. Não dá pra fazer uma mancha muito grande de aspargo rabo de gato, porque eu acho que ele não fecha direito o vertical no Flash Wall, ele não consegue cobrir a frente do módulo. Agora, olha uma planta para sol, que não sei se vocês já viram uma tão linda como essa, a 11 horas. Olha a flor dela. É uma planta, se você fazer uma pesquisa, 10 entre 10 mães e vós amam 11 horas. Não só as mães, eu também amo 11 horas, é uma planta fantástica. Ela é uma suculenta, né? Então ela tem reserva de água nas folhas. E é uma planta muito boa para ser colocada no topo do vertical, que é um lugar que menos recebe água, porque lembrando que a irrigação de uma linha vai pingando na de outra, então você tem muita água na parte de baixo e pouca água na parte de cima. E a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher as plantas que vão ficar no topo. Então, plantas que gostam de água na parte de baixo, plantas que precisam de menos água na parte de cima. Se você fizer uma mancha de 11 horas no seu vertical, você vai ter um efeito muito bacana e é uma forma de incluir flores no seu vertical. Então, no vertical de suculentas, por exemplo, de cactáceas, fica incrível. E agora é uma planta que eu já falei um pouco mal dela, você sabe que eu não sou muito fã nem de nem de iresine e nem de clorofito, mas eu acabo de mudar a minha opinião. Clorofito fica lindo no vertical. Olha só essa planta. Olha que coisa linda. São clorofito e olha que bacana que é a multiplicação dele. Ó. Ele vai formando essas hastes, onde ele faz uma brotação aqui, um estolão com novas mudas. Em cada mudinha dessa, ó, tá vendo o sistema radicular dele saindo aqui, ó? Isso daqui tá pedindo para cair na terra e virar uma outra planta. Então é uma planta ótima para ser usada em sol. Só que lembre-se, não compre clorofito em bandeja, planta pequenininha, vai demorar demais, principalmente se você mora num lugar mais frio. Compre uma cuia como essa. Olha o efeito instantâneo que dá no vertical. Então, se você comprar ela de bandejinha, que vem aquela plantinha de menos de 10 centímetros de tamanho, ela vai ficar muito tempo atrapalhando a beleza do seu vertical até ela começar a agregar a beleza. Então, se você compra algo grandão assim já, ó, você consegue sim ter um efeito muito bom. O problema do clorofito e da liriope ou barba de serpente eu tenho ressalvas sobre o uso delas porque elas têm o hábito de crescimento muito ereto. Então a gente tem a frente do módulo ali e a gente quer cobrir a frente do módulo. E a planta, ao invés de fazer isso, ela vai para cima. Só que se você tem uma planta nesse porte, olha que coisa linda, ela já preencheu. Ó. Se você colocar uma embaixo da outra, se você colocar mais clorofito aqui embaixo, as folhas de cima vão esconder a frente do módulo. Então o problema não é a planta, o problema é o porte que você escolhe. Se você escolher uma planta de qualidade, você vai ter um vertical de qualidade. Isso serve para qualquer planta. Sempre lembrando daquele conceito de usar plantas jovens para você permitir que as plantas cresçam, se adaptem ao seu vertical, para você ter não ter aquele efeito de trazer as plantas num local perfeito como esse daqui, colocar no seu vertical, elas sofrerem e começarem a ficar feias. Então você faz um mix ali de plantas adultas, como essa, e plantas jovens. As plantas jovens vão começar a crescer rapidamente e a beleza do seu vertical só cresce. Se você colocar só a planta adulta, você vai ter aquele primeiro baque ali que demora até as plantas se adaptarem. Então por isso que eu recomendo fazer esse mix das plantas jovens e adultas. Agora, eu queria falar com vocês, depois a gente vai falar mais sobre as plantas, mas eu queria falar com vocês sobre o sistema de venda de plantas aqui em Holambra. É um sistema holandês, é um leilão ao contrário. Como que funciona? É uma cooperativa aqui, né? Então os produtores são cooperados e todos
só podem vender lá no Velen. O Velen é como se fosse uma casa de leilões, onde todas as plantas são vendidas lá. Nenhum produtor pode vender uma cuiazinha dessa daqui sem ser no Velen. Se o Velen descobrir, dá um problema enorme, ele pode perder o cadastro lá no Velen. Então, e eles são muito, tanto a cooperativa quanto os produtores são muito rigorosos. É o sistema que todo mundo respeita isso. Então, como que funciona esse sistema de venda? Eu vou passar lá amanhã para gravar uns vídeos. Não sei se vou conseguir entrar por conta da pandemia, mas pelo menos do lado de fora eu vou gravar um vídeo aqui para dizer como é que funciona. Então, funciona assim. Os produtores têm os lotes de plantas, então é todo tipo de planta que você possa imaginar, desde flor de corte, essas plantas que você vê em supermercado vendendo, plantas como essa produção toda vai ser vendida lá. É um leilão ao contrário. Qual que é o comum de leilão? O leilão é cada comprador ir fazendo a sua oferta até que seja vendido, até que parem de fazer a oferta, ninguém queira pagar mais. Então, se fosse num leilão normal, eu vou vender uma cuia como essa aqui e eu vou começar, eu vendo isso aqui no mínimo a R$6. Daí fulano vai falar, não, eu pago 7, eu pago 7,50, 8,50, até que chega e fala, eu pago 12. Não, mais que 12 ninguém vai pagar. Tá bom, tá vendido por 12. Esse é um leilão normal. Como que funciona no Velen? No Velen, eu chego com essa planta aqui e falo que eu vou dar o preço mais alto. Falo, ó, essa planta aqui, eu tô chutando valores aqui, tá, pessoal? Essa planta aqui eu vendo por 15. E daí tem um relógio que vai, como se fosse um relógio, né? Um ponteiro que com o preço máximo, R$15, e esse preço vai caindo. Então, vai 15, 14,50, 14, 13,52 e vai descendo o preço. E daí cada pessoa que tem uma chave e você tem que se cadastrar, tem que pagar para você ter direito a comprar ali. Cada pessoa que tem uma chave vai poder fazer uma oferta, só que é uma oferta só. Só uma pessoa vai dar o lance. Então, você tem ali, eu acho que são 350 pessoas que têm chave hoje, não lembro exatamente. E vão ter algumas que vão estar lá no leilão daquele dia. Então, o produtor fala qual é o preço, e o preço começa a cair. E a primeira pessoa que apertar o botão vai levar a planta. Então, você fica naquela... O comprador fica naquela indecisão. Ou eu pago caro e garanto que eu vou conseguir levar, ou eu espero cair para pagar mais barato, só que daí se alguém ofertar antes, eu perco a planta. Então só uma pessoa vai vencer, então você faz com que, num leilão de apenas um lance, você consiga vender pelo melhor preço possível, e o que vai definir qual que é o preço é a procura por essa planta. Se está todo mundo desesperado querendo comprar essa planta, por exemplo, não sei qual que é uma planta que deve estar muito disputada, mas qual que é a planta da moda hoje? É a begônia maculata. Você sabe que é caríssima a begônia maculata. Talvez ela nem seja mais a planta mais disputada, mas pode ser que, sei lá, uma samambaia americana pode tá tendo muita demanda e todo mundo está querendo comprar. Não é questão só de raridade, mas é a diferença entre o que está sendo produzido e o que está sendo procurado, né? Oferta e demanda. Então, começou a venda, apertou o botão, vendeu. E se você demorou demais para apertar, você perdeu de comprar a planta. E se você apertou muito no desespero, muito rápido, você pode ter pago mais caro. Então, a mesma planta pode custar em um leilão R$10 e no dia seguinte custar 20. Então, dessa forma, você tem um preço que varia demais. Aqui no Ciaflor, por exemplo, que é um lugar, é como se fosse um CEASA, um CEAGESP, só que é particular, não é do Estado. E lá você tem as plantas do Velen também sendo vendidas. Não tem como especificar, tabelar. Aqui no Ciaflor, samambaia americana custa 15. Não tem como. Cada dia é um preço, depende do Velen, depende do que foi vendido. Daí, qual que é a vantagem desse sistema? A vantagem é que você tem muita negociação sendo feita ao mesmo tempo. Você chega a ter um negócio dura segundos. E eles têm, chega a acontecer 15 mil negociações no mesmo dia. 15 mil negociações no mesmo dia. Então a produção é vendida rapidamente. Você coloca lá e acabou, você vendeu tudo, resolveu rapidamente. O produtor vendeu o que ele tinha para vender e o comprador comprou o que ele tinha que comprar.
Só que tem um detalhe, e é isso que faz tudo dar certo lá, todo esse sistema funcionar. Porque se o produtor vai lá e coloca esse preço, ó, eu tô vendendo a 15 ali minha muda, e ninguém comprou, o relógio terminou de correr e ninguém apertou um botão, o que o produtor faz? Ele poderia pegar essas plantas, pô, não consegui vender a 15, daí você sai lá do lado de fora, então ó, não consegui vender, eu te vendo a 5. Poderia acontecer isso, provavelmente seria o que iria acontecer, só que no Velin não existe essa opção. Daí eu vou falar uma coisa, vocês podem ficar chocados, mas é isso que faz com que todo esse sistema funcione. Todas as plantas que não são vendidas, elas são imediatamente trituradas, destruídas. Você tem um lote perfeito de orquídea, de samambaia, de filodendro, enfim, do que for. Passou no Velin, não foi vendido, vai ser destruído, vai virar adubo. É assim que você garante que o preço do Velin seja o preço oficial dos produtores, a forma de venda oficial dos produtores cooperados. Pode parecer um absurdo, mas é isso que faz a Olambra, o Velin, todo esse sistema aqui, ser referência mundial. Aqui, se não me engano, é o 6º maior entreposto de venda de plantas do mundo. E aqui é referência, vem gente do mundo inteiro ver o sistema. É um sistema hiper, ultra eficiente. Ganhou muita tecnologia agora com tudo que está acontecendo na internet. Então, antes você tinha que estar aqui presente na mesa de leilão aqui para você fazer as suas ofertas. Agora você já consegue fazer isso de forma online. Hoje também já existe uma forma de você comprar por um preço pré-determinado. Então, através do Velin, só que você vai pagar mais caro para garantir a sua produção. Então, você tem um sistema de venda muito, muito eficiente, que você consegue vender muita coisa ao mesmo tempo, e é incrível, é incrível. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes quando eu estava na faculdade. É chocante, é brutalmente gigante aquilo, é muito grande. É legal porque as plantas são colocadas em uns carrinhos, tem vários andares assim, parece um trenzinho, assim, um engatado no outro, elas têm rodinha, daí vem um carrinho puxando e passa dentro da sala de leilão assim, passa aquela planta, já aparece no relógio ali, o clock que chama, e é feita a venda na hora, é instantâneo, muito bacana mesmo. Vamos lá, então esse é o sistema de venda, e não adianta você chegar em Olambra e querer visitar produtor e comprar a planta, eles não vão te vender. Se eles forem cooperados, eles não vão te vender. João, para regiões mais quentes, poderia substituir a samambaia por outra planta? Bom, tem essas que eu mostrei, tem a samambaia de sol também, que é um pouco mais resistente, só que a estética dela não é tão legal, ela tem uma cara meio ardida, assim, pelo menos as que eu vi não eram tão legais. Simone Hamushi, não dá pra não gostar. Né? Pois é, e tem gente que não gosta, você acredita? João, o teu substrato você faz ou tem um fornecedor? Eu tenho um fornecedor, eu tenho um produtor, só que o meu substrato é próprio, é um substrato da Acer House, que em breve estará disponível no mercado. Na verdade já está até tá, só que é lá direto com a Agrofior, que é o nosso fornecedor, e a gente está rotulando ele agora, o nosso substrato que foi desenvolvido especialmente para a gente. Você vai poder comprar ele no seu Garden Center mais próximo aí. Oi Fernanda, tudo bem? Valdunca, adorei a ideia de colocar essa no topo. A gente sempre coloca plantas mais resistentes ao sol, ao calor, à seca no topo. Como é a poda das 11 horas? Podei a minha e parou de dar flores. Provavelmente está mais relacionada à nutrição. Se você podou, você tem que reforçar a nutrição dela, para que, principalmente com fósforo, para que ela volte a florescer. Up Garden. Obrigado por nos acompanhar, Up Garden, Claudinei. Onde você adquire suas plantas? Onde moro não tem. Então, eu moro em Curitiba. Em Curitiba não existe produção disso daqui. Você nunca vai ver algum produtor de jiboias, de samambaias em Curitiba, por exemplo. Por quê? Porque lá é frio. Mesmo que alguém queira se aventurar, é impossível competir com os preços de Olambra, por exemplo, porque aqui é quente, as plantas crescem muito mais rápido e você consegue escoar a produção, ter muita produção, grandes volumes. Então, se você for comprar uma samambaia em Curitiba, ela vai custar quase o dobro de uma daqui. Então, para quê? Então, as plantas que eu uso no vertical, a maioria, tirando as caixarias que são produzidas na região de Curitiba, a maioria das cuias
vem aqui de Olambra, vem de produtores, de outros produtores de São Paulo, alguma coisa de Santa Catarina. O que eu faço eu tenho um nome meio feio, mas a palavra é essa e não tem nada de errado nessa profissão. É uma atravessadora. O que é? Uma pessoa que pega um caminhão e fica rodando os centros produtores para comprar o que eu peço. Então, eu digo, vou ter um vertical mês que vem, que vai isso, isso, isso. Ela já se programa para que no dia que eu preciso a planta esteja aqui. E ela, claro, ganha uma margem sobre isso. Não tem nada de errado. É como se eu tivesse, ao invés de eu ter um caminhão, um motorista, um comprador que ficasse rodando, comprando minhas plantas, é como se fosse terceirizado. É um profissional que está lá para isso, para ir buscar qualquer planta se eu precisar de uma planta caríssima que só tem aqui em Olambra ou que só tenha no Rio de Janeiro, ela vai dar um jeito, vai trazer para mim. É o melhor jeito de você conseguir as suas plantas. Não se engane, não tem uma produção dessa lá em Curitiba. Sistema de irrigação, aquilo que eu falei. Frequente aí, confira aí as nossas lives, confira nossas postagens. Logo a gente vai ter uma live sobre irrigação e a gente vai falar bastante sobre isso. Irrigação é o meu carro-chefe, na verdade. A minha grande formação aí como agrônomo está ligada à irrigação. Eu trabalhei com irrigação nos Estados Unidos, irrigação paisagística, e pode ter certeza que se não fosse irrigação, meus verticais não dariam certo. E é por isso que o meu vertical dá certo, porque eu entendo modéstia à parte de irrigação. É isso que faz dar certo. Essa daqui, eu não gravei o nome, Ledbouria. Ledbouria. Eu tenho essa planta em casa, eu não sabia que ela chamava assim. É a Ledbouria. É uma planta que provavelmente não vai dar muito certo no jardim vertical, eu imagino, porque ela não é muito volumosa, mas ela fica linda no vaso e ela vai dando esses bulbinhos aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ela começa a crescer, crescer, crescer. A minha de casa, eu coloquei ela no vaso maior, ela já tá querendo sair pra fora, eu vou ter que dividir a toceira pra fazer mais vasos. E olha que linda a coloração dela, toda rajadinha. É muito bonita mesmo. Eu esqueci quem, mas alguém comentou sobre ela aqui nas perguntas, por isso que eu tô falando aqui dela. Então não adianta ir visitar para comprar algumas plantas. Adianta, não para comprar. Você vai conseguir comprar, tem aqui a Cia Flor, tem vários vendedores da região que vende, você vale sim a pena, mas se você trabalha com paisagismo e tiver a chance de vir para Olambra, você tem que vir para Olambra, porque é aqui que você vai saber o que tem de novo. Porque o que acontece? Lá na tua região, na minha região, a gente está acostumado a ver sempre as mesmas plantas, então você sempre pede as mesmas plantas. A minha vida mudou quando eu contratei o Lucas, que é o botânico da Fair House, que começou a falar outras espécies que a gente não usava, porque eu sou agrônomo e a gente está acostumado a usar plantas comerciais, planta que tá lá na prateleira, então é jiboia, é aspargo. Não, tem outra, não existe só jiboia, tem todas essas outras, com outras colorações que vão deixando os verticais únicos, porque quando a gente começou a fazer muito vertical, que agora a gente tem sei lá quantos verticais, mais de 100 com certeza, deve estar quase em 200, os verticais começaram a ficar um igual ao outro. Então, esse vertical está igual àquele, que está igual àquele e tal. Você tem que conhecer novas espécies e para isso não tem forma melhor do que você vir aqui. Porque na internet, não garante que a planta que você acha na internet realmente vai estar sendo produzida, vai estar sendo disponível no mercado. Então você, vindo aqui, você vê outras variedades, você começa a cobrar outros fornecedores para trazer coisa diferente, porque é muito cômodo. Você leva o básico de sempre e vende. Então lá você não tem outras opções. Todas as lives ficam salvas no YouTube e também agora a gente tem um podcast. Você vai poder ouvir as lives, não ver, né? Mas vai poder ouvir o conteúdo num podcast, enquanto você dirige, enquanto você faz academia, enfim. Vai poder ouvir aí nossos conteúdos. Acompanhem a @giardino com G, Giardino de Cose, é italiano. No Instagram, porque eles estão com novas variedades, tem novas coisas vindo por micropropagação, por estaquia, plantas novas que ainda vão bombar aí nos próximos meses, que a gente nem sabe ainda que existe. Acompanhem para vocês estarem sempre antenados, porque vocês são especialistas em paisagismo, em jardim vertical. Vocês têm que conhecer, não dá para ter o mesmo conhecimento de planta que um cliente, porque tem cliente que conhece mais de planta que a gente. Então, vocês sempre tem que estar atrás de novidades, por isso que vale a pena demais vir aqui em Olambra. Cuidado, pessoal, fornecedor, não adianta ele vir aqui comprar essas plantas lindas
e socar num carro, levar de qualquer jeito, vai chegar tudo quebrado, tudo murcho, tudo feio. Então tem que ser um fornecedor de qualidade. Lembre-se, você tem duas formas de conquistar seu cliente. Você pode conquistar o seu cliente pelo preço ou pela qualidade. Eu prefiro conquistar pela qualidade. Eu não vendo qualquer coisa. Então, eu tenho que mostrar para o cliente o valor do que eu vendo, não o preço. Se eu for disputar a qualidade, se eu for disputar pelo preço, eu vou disputar pelo, como diz o Gustav Winters aqui do Centro Paisagístico, eu vou estar disputando com o Zé das Couves ali, que faz qualquer coisa por qualquer preço, não tem qualidade nenhuma, e um vertical, o valor dele está no pós, após um ano, após 2 anos, 3 anos, o vertical ficar cada vez mais lindo. Eu garanto que uma planta dessa, depois de 2, 3 anos, vai estar imensa, fantástica na parede do cliente. Então, por isso que você tem que investir na qualidade, não na briga pelo preço. A planta é um valor importante do vertical, só que você acrescentar aí uns 20, 30% para ter plantas de qualidade, o cliente não vai deixar de fechar por conta disso. Se for um cliente que vê o valor do que você faz, se você conseguiu transmitir para o cliente o valor do que você faz, do seu diferencial, com certeza ele vai entender e vai aceitar pagar mais, porque ele está tendo qualidade, não está tendo só o preço. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu tenho medo de repente o Instagram fecha aqui do nada e eu não consigo me despedir. Eu queria agradecer imensamente toda a família de Cozy que nos recebeu aqui, que abriu as suas portas aqui para a gente poder mostrar o trabalho fantástico que eles fazem. Olha, vê se não é algo que eu aposto que, além do orgulho que eles têm de ter uma produção como essa, de estar embelezando todo o Brasil, deve dar um arrepio, assim, toda vez que eles vêm. Olha que delícia que deve ser trabalhar com isso. Eu trabalho com isso, só que eu não sou produtor, mas essa aqui é a matéria-prima do meu trabalho. É uma alegria tão grande quando a gente vê o cliente satisfeito, o cliente realizado, de ter realizado o sonho dele, porque um cliente que gasta o valor de um carro para ter um jardim vertical, ele está realizando o sonho, ele não tá, ele podia estar gastando com outras coisas e ele resolveu encher a vida dele de plantas. E nós somos o caminho para nós, que eu digo, a Jardim de Cozy, todo mundo que está envolvido nessa indústria aí, é o meio de campo aí para possibilitar que os clientes tenham acesso a isso. E é para isso que a gente está aqui. É isso que faz eu levantar todo dia da cama, é isso que faz eu ter muita vontade, amar o que eu faço. E é muito. Quando a gente vem aqui em Olambra, a gente sai com energia renovada, assim, que, meu Deus do céu, olha o que o paisagismo, o que as plantas ornamentais, o poder delas, né? Porque não é só a questão de ter uma plantinha em casa, é uma indústria que gera milhares e milhares de empregos, milhões talvez. Muita gente vive disso e é uma alegria poder realizar o meu sonho trabalhando com plantas, empregar um monte de gente, levar o nosso produto, levar esses produtos da Jardim de Cozy pro meu cliente. É uma alegria imensa poder fazer parte de tudo isso, porque tanta gente trabalha com quem não gosta e a gente tem o prazer de trabalhar com essas coisas lindas aqui. Então, obrigado família de Cozy, obrigado todo mundo que nos acompanhou. Foi muito bacana, quero fazer mais lives como essas. Incrível, brigadão mesmo. Não sei se vai dar tempo de ler todos os comentários. Obrigado pessoal, todo mundo que acompanhou. Acompanhe os stories. Eu vou ficar mais até amanhã aqui. Vou visitar o Veiring, vou visitar a Cia Flor. Vou mostrar um pouco mais de Olambra. E acompanhe as postagens também. Olha, tem que voltar mais aqui porque é incrível. Brigadão. Até a próxima live, que é na quarta-feira. Hoje é uma exceção, porque eu quis aproveitar que estava aqui. As lives toda quarta e toda sexta, às 6 da tarde, você vê diferentes tópicos abordando não só o método construtivo, o plantio, a irrigação, mas também falando sobre o negócio em si, né? Você ter uma empresa para viver de verticais. E é isso, e acompanhe as outras lives no nosso IGTV. Brigadão, pessoal. Bom domingo para vocês. Obrigado por acompanhar. Abração. Tchau, tchau.